Eu vou falar um pouquinho agora a respeito de fluxo de caixa. A gente tem dois demonstrativos aqui no nosso jogo, aliás, na vida real também, dois demonstrativos muito importantes, que são o fluxo de caixa e o DRE, demonstrativo de resultados. Vou falar agora sobre o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é um demonstrativo financeiro. No demonstrativo financeiro, a gente está vendo, está estudando e está analisando a nossa gestão de caixa, o nosso bolso, como é que está o nosso dinheiro, como é que está a entrada e a saída de dinheiro, de fluxo, desse fluxo financeiro ao longo de um dado período. No nosso caso aqui, um mês sendo simulado. No fluxo de caixa, a gente vai ver as entradas de rendimentos financeiros, as entradas das nossas vendas, da nossa receita de vendas, as saídas de juros que a gente está pagando de empréstimos, em que momento que entra, em que momento que sai. Essa gestão de caixa é muito importante para vocês fazerem um planejamento e aí não caírem num caixa negativo e aí terem que entrar num crédito rotativo que os juros são muito caros. É isso que a gente vai ver um pouquinho aqui agora. Um dos relatórios aqui da nossa empresa é o fluxo de caixa. Você pode ver ali à esquerda, então, o primeiro deles é o fluxo de caixa. Esse relatório mostra aqui um saldo inicial, aí depois vem a devolução da nossa aplicação financeira, aquele campo que você decidiu no seu formulário de decisões, aplicação financeira, né? O primeiro item ali é a devolução dessa aplicação financeira. Então, o que a gente aplicou no mês passado entra no começo desse mês no nosso caixa de volta para o nosso caixa. É um resgate automático que acontece do final do mês passado para o início desse mês. Depois vem pagamento de empréstimos. Então, se você pegou o empréstimo no mês passado, você está pagando esse empréstimo, o principal desse empréstimo, agora, no começo do mês, no começo do seu fluxo de caixa. Você então vê o seu novo saldo fazendo essa conta, né? Do saldo inicial, mais a devolução de aplicação, menos o pagamento de empréstimos e menos o pagamento do crédito rotativo. O total de entradas, você tem a sua receita de vendas, receita financeira e algumas outras receitas que podem aparecer aí ao longo do jogo. Mas o total dessas entradas, portanto, nesse caso aí desse mês é de R$ 1.744.020. Esse total de entradas mais aquele novo saldo de 643 é o quanto você tem de saldo positivo, início do seu caixa no começo do mês. E aí vem as suas saídas. Tudo que você gastou na sua empresa ao longo desse mês. No finalzinho aqui do seu fluxo de caixa, você pode ver então o seu saldo final antes de finalizar o seu fluxo de caixa. Esse saldo final antes nada mais é do que as suas entradas todas menos as suas saídas todas. Nesse saldo final antes, você soma ele quanto você pegou de empréstimo ou quanto você teve de crédito rotativo e você tira as aplicações financeiras que você fez nesse mês, você decidiu aplicar alguma coisa nesse mês e você tem, portanto, aí o seu saldo final de caixa no final do mês. Olhando esse fluxo de caixa isoladamente desse mês, pode ser um pouco mais difícil do que se você olhar todos os meses ao mesmo tempo. Então, você tem aqui em cima à direita aquele ícone de folhinha onde você pode fazer o download de um Excel de todos os períodos. É esse item aí que está selecionado em azul. Quando a gente faz o download desse Excel, a gente vê esse arquivo aqui. Esse então é o arquivo Excel consolidado, com todos os meses um ao lado do outro. A gente vê aqui então mês 0, mês 1, mês 2 e por aí vai. Perceba que o saldo final do caixa de um dado mês, por exemplo aqui no mês 0, eu tinha 147.603, é o meu saldo inicial no mês seguinte, 147.603. Então todo saldo final de caixa é o começo do caixa do mês seguinte. E você vê aqui que quando eu faço uma aplicação, por exemplo, no mês 2 eu fiz uma aplicação de R$100.000, no mês 3 essa aplicação ela volta para o meu caixa no começo do mês. E quando eu faço um empréstimo, eu tenho aqui no mês 3 um empréstimo de 40 mil, no mês 4, no começo do mês, eu pago esse empréstimo de 40 mil. Um outro detalhe importante, por exemplo, aqui no mês 2, é que eu tinha um saldo final antes de R$70 mil. E eu apliquei em aplicação financeira R$100 mil. Ou seja, no meu formulário de decisões,
eu botei a decisão do mês 2 como aplicação financeira R$100 mil, mas ao longo do mês 2 eu acabei ficando com apenas R$70 mil em caixa e apliquei R$100 mil. Por isso eu fiquei negativo em R$29 mil e acabei entrando num crédito rotativo. No mês seguinte, além de pagar esses R$29 mil de crédito rotativo, eu paguei também uma despesa financeira, eu tive uma despesa financeira. O ideal aqui no jogo, portanto, e também na sua vida real, é isso que a gente quer exercitar aqui, é que você faça um planejamento, uma previsão de fluxo de caixa do mês seguinte. Então, quando eu estou aqui vendo um relatório até o mês 5, significa que eu estou tomando a decisão para o mês 6, eu deveria colocar aqui um mês 6 e fazer a previsão do fluxo de caixa. Colocando aqui o meu saldo inicial. Que saldo inicial do mês 6? Certamente a gente já viu agora que é o saldo final do mês 5. Esse é o meu saldo inicial de caixa do mês 6. Aí começa então com devolução de aplicação, que não teve nenhuma no mês passado, não teve também nenhum empréstimo, nenhum crédito rotativo, então o meu saldo, o meu novo saldo aqui, certamente ficará igual ao meu saldo inicial de caixa. Aí eu vou fazer uma previsão de vendas, né? Com isso eu tenho a minha previsão de entradas e vou fazer a minha previsão de todas as saídas que vão acontecer aqui no meu caixa ao longo do mês. E assim eu vou planejando e evitando cair no crédito rotativo ou ajudando a tomar a decisão de se eu devo pegar o empréstimo ou se eu devo fazer uma aplicação financeira. A gente viu então a importância e como é que se faz uma boa gestão desse fluxo de caixa. Essa gestão, o planejamento do fluxo de caixa é fundamental para que você não caia no problema de gestão de caixa, você não fique com seu caixa negativo de forma inesperada. Isso traz problemas para você, não só aqui no jogo, como na vida real também. A gestão do fluxo de caixa é de extrema importância. Você tem que prever, o ideal é que você previsse meses à sua frente. Faça um planejamento de um fluxo de caixa previsto, para que você antecipadamente você consiga ter um planejamento e evitar problemas de fluxo de caixa. Até o próximo vídeo. Um abraço.